Eu gostaria de começar a minha reflexão sobre o reino de Deus no coração dos homens, a partir de um texto de Allan Kardec que reflete sobre as três possibilidades da humanidade. Três correntes de pensamento filosófica no sentido mais amplo, que estão disponíveis para a humanidade terrena. Por que essa reflexão? Porque acreditem, cada uma dessas correntes possui um projeto educacional. Toda ideia, toda corrente filosófica quer se perpetuar e quer ser divulgada. E para isso, todas elas formulam um processo, uma pedagogia e um processo educacional. A primeira corrente é a materialista. Sem adentrar em nuances, o materialismo propõe que nós somos uma reunião de células, como num joguinho de Lego ou num quebra-cabeça. Quando você junta as pecinhas, você forma um objeto. Para a corrente materialista, se você juntar células, você tem um ser humano. E, portanto, quando as células se desagregam, acabou o ser humano. Acabou a memória, acabou o pensamento, acabou o sentimento, acabou os laços afetivos que você construiu, acabou a sua conduta, acabou seus valores, acabou seus princípios. É isso. Não vamos dourar a pílula. Portanto, qual que é o projeto educacional da corrente materialista? Formar pessoas para que elas sejam capazes de produzir produtos e serviços. Essa é a educação que nós temos. Essa é a educação. Formamos mão de obra e empreendedores. Esse é o projeto educacional materialista. Então eu vou dar habilidades, ferramentas, conhecimento para que a pessoa produza bens e serviços. E ponto final. Por quê? Porque a vida é um breve sopro que vai do berço ao túmulo e nós precisamos atender às nossas necessidades materiais e, em especial, a necessidade de prazer, de conforto. É isso. Esse é o projeto materialista. De outro lado, nós temos um outro projeto, uma outra corrente, que é a panteísta. Para o panteísmo, eu e esse microfone, e esse sapato, e essa planta, somos a mesma coisa. Porque na corrente panteísta, Deus é, na verdade, a soma de tudo de material que existe no universo. Então, veja que essa é uma corrente um pouquinho mais sofisticada e ela exige de nós uma reflexão mais madura. Então, para a corrente panteísta, você vai perder a sua individualidade. Você não é necessariamente o seu corpo, mas você não mantém a sua individualidade. Você vai perder a emoção, você vai perder os pensamentos, você vai perder a memória, porque ao morrer, você é aquela gota que volta a se misturar no oceano e, portanto, virou o todo. Qual que é o projeto educacional da corrente panteísta? É eu entrar num estado de túmulo. Isso mesmo. Há um espiritualista, representante da corrente panteísta, que ele propunha que o ideal da perfeição humana é você se transformar num túmulo. E ele dizia assim: elogia um túmulo. Qual que é a reação do túmulo? Nenhum.
critica e agride um túmulo. Qual que é a reação do túmulo? Nenhuma. Então, o ideal dessa corrente, ela quer formar seres que não sintam emoção, ou que não sintam, que não se identifiquem com a emoção, que não se identifiquem com nenhum pensamento, que não se identifiquem com nenhum relacionamento, com nenhuma ligação afetiva. Afinal de contas, no final do processo, no final da estrada, você vai perder a sua individualidade. E olha, os Estados Unidos da América hoje é panteísta. Então, nós precisamos pensar no que nós estamos consumindo. Que projeto é esse? Que projeto é esse? Porque, refletindo sobre essa corrente, de que vale a lei de causa e efeito? Para que você vai educar uma consciência que vai perder a consciência? Por quê? Para que eu vou educar um indivíduo se ele vai deixar de ser indivíduo? Não é? Se eu e esse microfone somos a mesma coisa, e vamos voltar para a mesma fonte, percebe? De outro lado, nós temos uma terceira corrente, que é a corrente teísta. A corrente que propõe que existe um Deus criador de todas as coisas, e que todos nós somos criaturas, filhos deste Deus criador. E aí você já estou sentindo que você está entusiasmado. Opa! Me identifiquei. Não é? Acontece que eu estou falando aqui de como essas correntes se concretizaram efetivamente no mundo. Eu não estou dizendo como elas são na teoria. A corrente teísta no mundo, nos últimos 4.000 anos, criou um Deus tribal. É um Deus antropomórfico, à imagem e semelhança dos seres humanos, um Deus que se irrita, um Deus que tem TPM, um Deus vingativo, um Deus ciumento, e um Deus que pune, coloca de castigo. Não é? Nessa concepção teísta, nós criamos círculos. Então, grupos acham que encontraram a melhor definição de Deus e a melhor prática para se unirem a Deus. E o que eles se tornam? Se tornam proselitistas, criam um círculo, quem está dentro, quem está fora. Quem está fora, explode. Queima, mata. Fisicamente, ou socialmente, psiquicamente. Portanto, a corrente teísta nos deixou um legado planetário. Cruzadas, Holocausto, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, destruição dos terreiros de Candomblé e de Umbanda no Rio de Janeiro, destruição praticada por traficantes evangélicos. Traficantes evangélicos que estão agindo em nome de Jesus. Então, Jesus agora tem traficantes trabalhando para ele.
E esse dado eu estou trazendo porque há um mês participei no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro num debate sobre tolerância religiosa e estava o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Diversidade Religiosa. Isso é dado oficial. Não é? E não raro nós encontramos até mesmo espíritas com esse tipo de fundamentalismo, criando cisuras dentro do movimento espírita, criando círculos, quem está dentro e quem está fora. E aí você vai pensar assim, pois então está tudo perdido. Não. Os espíritos superiores que trabalham a serviço e com o Espírito de verdade trouxeram para o mundo dos seres corpóreos, para o mundo dos encarnados, uma outra proposta, uma outra via, que não despreza as outras três, mas supera e transcende a soma das três. Então, a proposta dos espíritos, ela não condena a preparação profissional, ela não condena você ser um empreendedor, ela não condena você cuidar da sociedade, cuidar da matéria, preocupar-se, afinal de contas, alguém está pagando essa luz aqui, não é mesmo? Alguém está pagando essa luz. Para esse microfone funcionar, alguém está trabalhando a matéria, não é mesmo? Então, ela aproveita esse senso de realidade do materialismo, que às vezes o religioso não tem, ele perde o senso da realidade. Então, os espíritos aproveitam tanto que nos ensinaram lei de sociedade, lei de progresso, lei de justiça, amor e caridade, justiça social, está tudo lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O ensino dos espíritos aproveita também o panteísmo, em quê? Em uma coisa fantástica do panteísmo, que é a conexão. Você já veio com Wi-Fi. Já veio, talvez não esteja ligado, nem configurado, ou então você está uma rede fechada com senha, mas se você configurar, você está conectado com Deus e com o universo inteiro. Mas entenda, estar conectado não significa que você é o microfone. Estar conectado é comunhão. Então a corrente, essa proposta dos espíritos, aproveita os aspectos de comunhão, os aspectos de serenidade, de foco, todas as técnicas do panteísmo, aproveita, mas corrige aqueles elementos que estão distorcidos na concepção panteísta. Por quê? Porque Deus não é a soma do universo. Não é. Deus é o Criador. Então, se o universo acabar, Deus continua Deus como sempre foi. Deus transcende a criação. É óbvio, da mesma maneira que o pintor transcende um quadro. Você não vai lá ver a Mona Lisa achando que ela é Leonardo da Vinci. A Mona Lisa é uma obra de Da Vinci. Da Vinci transcende o quadro. Deus transcende a criação, embora a criação esteja nele. Então Deus permeia toda a criação. E a corrente teísta? Deus é a inteligência e o amor supremo
que dirige o universo. Então, há Deus. Há Deus. Existe Deus. Se Ele existe, é possível relacionar-se com Ele. Mas, com a proposta espírita que revive o Evangelho, e se revive o Evangelho, significa que algo morreu no Evangelho. Porque se eu preciso falar em revivescência do cristianismo, ou revivescência do Evangelho, o que morreu? O que morreu? O que precisa voltar à vida? É o que nós vamos falar agora. Então, o ensino dos Espíritos, que foi didaticamente compilado por Allan Kardec, mas ele é ensino dos Espíritos para a humanidade. Eu vou repetir isso, porque tem muita gente que acha que o Espiritismo é ensino dos Espíritos para os espíritas. O Espiritismo é ensino dos Espíritos para a humanidade. Tanto que Kardec recebia comunicação do mundo inteiro, das Américas, da Europa, até do Brasil, ele se correspondeu. Não é mesmo? Então, é ensino para a humanidade terrena. Humanidade terrena, humanidade dos encarnados. Então, é um ensino universal. Tanto que Kardec fala da universalidade do ensino dos Espíritos. O Espiritismo não é passarinho e o movimento espírita não é gaiola. Os Espíritos ensinam o mundo inteiro e inspiram encarnados no mundo inteiro. Porque o ensino deles é experiência vivida. São Espíritos que já trilharam o caminho, ensinando pessoas que ainda não trilharam o caminho. Então eles nos mostram uma nova definição de ser humano. O ser humano é espírito imortal. Você é uma consciência imortal. O que significa isso? Você nunca vai perder sua memória. Sua memória está aí para sempre. Você nunca vai perder os seus afetos. É por isso que nós temos aquela cena belíssima no livro Renúncia, quando Alcione, olhando para o seu amado Pólux, que já estava adormecido, preparando-se para reencarnar, as entidades angélicas tomam o Pólux no braço e ela diz assim: cuidem bem dele, vocês estão carregando um tesouro para mim. Um tesouro. Por quê? Porque os nossos laços de afeto são eternos. O amor é para sempre. O amor é para sempre. A memória é para sempre. A experiência é para sempre. E por isso existe uma lei de responsabilidade. Lei de responsabilidade ou lei de causa e efeito é: quem vai arrumar a cozinha? Quem bagunçou. Não é igual na nossa casa. Quem vai arrumar a cozinha? Mamãe. Quem bagunçou? O marido e os filhos. Não é? Ou quem vai arrumar a cozinha? Agora já está mais moderno, a gente já está dividindo as coisas. O marido. Então, aí tem o arrumador da vez, não é? Quem arruma hoje? Ah, hoje é fulano, amanhã é ciclano. Então, muitos bagunçam, um arruma. Na lei de evolução, você bagunçou, você arruma. Não sozinho. Você tem ajuda, porque funciona a misericórdia divina. É isso. E cada vez que você bagunça, cada vez que você arruma,
você ganha mais experiência e aprende a bagunçar menos e a arrumar mais. Mas nós somos imortais. Um novo conceito de humanidade. A humanidade não são os 8 bilhões de encarnados. Não são. Então não fica preocupado. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, evolui na Terra em torno de 22 bilhões de espíritos. Não nasceu nem metade ainda. Fica tranquilo. Você está achando que está muito? Não está nem a metade aqui ainda. E ainda tem a humanidade de Marte, de Mercúrio, de Vênus, de Júpiter, do sistema solar. Aí eu vou para outros sistemas. Então a humanidade, dizem os espíritos, é a comunidade universal dos seres criados por Deus, porque todos os mundos são habitados. Eu disse habitados, eu não disse corpóreos. E a humanidade é tudo isso. Tudo isso. Então tem gente que está preocupada, o mundo não tem jeito. Isso aqui não tem solução. 200 milhões de pessoas nesse país, esse país não tem solução. Não é? Então esse é o conceito de humanidade, viu como é que muda? Espírito imortal, humanidade universal, um Deus. E agora entra. Deus não tem barbinha, não é velho, não fica sentado em trono, gente, isso acabou. Desde 1857, Deus é incorpóreo, não tem corpo, é imaterial. Por isso que Deus não é a soma. Não adianta você ficar somando Vênus mais Marte mais Júpiter mais Lua, que não dá Deus. Deus é imaterial. Olha, incorpóreo. Eu não quero ofender ninguém, mas ele é mais inteligente que você, porque ele é a inteligência suprema. Agora eu vou comprar briga. A luz, por favor, assim, eu quero que levantem a mão as vós. Quem é avô e avó? Deixa eu ver. Ah, nossa! Puxa vida. Gente, sem ofensa, eu sei que você ama o netinho e a netinha. Eu sei que você se derrete todo por causa do netinho. Mas Deus ama mais do que você. Percebeu? Não ama, não. Eu já estou vendo alguns assim, não ama não. Mais do que eu não ama. Ama. Deus ama cada ser milhões de vezes mais do que você ama o netinho ou a netinha. Percebeu? Deus é o amor infinito da criação, a ponto de Maria Dolores dizer assim: no coração das alturas, porque nas alturas das vibrações espirituais está um coração. Deus mudou. Então, se você está revoltado, falando assim, não, eu não vou andar em linha reta, eu tenho que chegar até aquele microfone, mas eu quero demorar 10 anos, eu vou ficar dando volta aqui até chegar. Você acha que Deus vai ficar irritado com isso? Não, ele vai ficar com pena. Vai ficar com pena. Porque a gente acha que os espíritos superiores vão ficar desesperados. Não, Haroldo, não erra, não erra de novo, você já errou 1000 vezes.
Os espíritos superiores falam assim: coitadinho, nós estamos tudo preparado aqui para ele ficar no mundo superior, ele está demorando. Está tudo pronto para receber ele e ele demorando. Então Jesus diz para Públio assim: olha, está no teu querer. Aliás, ele diz mais bonito, né? Diz assim: encontras agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Mas está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Aí o Públio virou e falou assim: então daqui a milênios. Então que é o típico postergador, não é mesmo? Para que eu vou fazer agora o que eu posso fazer daqui a milênios? Não é? E aí, coitadinho, ficou cego, vulcão caiu em cima dele, nossa! Tristeza! Depois, virou Emmanuel. E Deus continua o mesmo. Perguntando para você: agora, filho? Ou no planeta de degredo? Você quer ir agora? Não, ou você precisa de mais 30 mil anos? Tem capelina aqui até hoje. Até hoje. Então, essa visão de ser humano, essa visão de humanidade e essa visão de Deus, você entende que não é igual ao teísmo, nem ao panteísmo e nem ao materialismo? Não é. Então, qual é o projeto educacional dessa corrente? O projeto educacional dessa corrente é a formação do ser humano de bem. A formação do espírito bem-aventurado. Kardec pergunta assim, 262, que se torna o espírito na sua última encarnação? E eles dizem, bem-aventurado. O espírito puro. Puro. Então, qual é o projeto educacional do espiritismo? Formar espíritos puros. Formar espíritos puros. E, portanto, espíritos bem-aventurados. Espíritos comprometidos com o bem comum do universo. Espíritos integrados em comunhão com o Deus universal. Então, o verdadeiro espírita, se chegar um marciano, um jupiteriano aqui agora, ele fala, boa tarde, amigo, vamos participar do 10º Congresso Espírita da Federação do Rio Grande do Sul? Sem susto. Sem susto. Porque é universal. E foi essa visão trazida por Jesus. Essa é a verdadeira lição de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou quando ele disse para a samaritana, mulher, chegará o dia em que Deus não será adorado, nem neste monte de Gerazim, nem no monte Sião em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e verdade. E esses são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Então, adivinhe. Paulo diz na carta aos Coríntios, não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Mas tem muito espírita que acha que a casa de Deus é o grupo espírita. Tem religioso que acha que a casa de Deus é o lugar religioso. O local religioso é onde eu vou feliz e generosamente
compartilhar. A casa espírita e o templo é o local de partilha. É o lugar que eu compartilho, que eu abraço, que eu ajudo e sou ajudado. Não é? Como disse hoje o Álvaro Crispim, citando a frase de Emmanuel, o grupo espírita é o educandário da alma que quer aprender a viver. Educandário da alma imortal que quer aprender a viver. Então não é educandário de corpos, é educandário de almas. Mas não é educar para um outro propósito. O propósito é aprender a viver. Viver. E comentando essa passagem de Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Emmanuel escreve um texto extraordinário. Capítulo 30 do livro Fonte Viva, intitulado Educa. Na semente, inicia ele, na semente reside o germe da árvore frondosa. Esse é o conceito de reino de Deus. Então, eu posso pegar uma criança, nós estivemos agora lá com as crianças lá. Eu pego uma criança, corto uma laranja no meio e peço para ela, conta para mim quantas sementes tem aí. Ela vai contar, qualquer criança conta, você consegue. Mas agora eu quero fazer uma técnica diferente. Eu vou te dar uma semente de laranja e quero que você me diga quantas laranjas tem nela. Quantas? Você é capaz de contar? Mas a árvore, a laranjeira, está na semente. Então, para que você está olhando para as pessoas que ainda são sementes e não está enxergando a árvore? Por quê? Nós somos árvores frondosas, em potencial. Por isso Emmanuel atinge a síntese. Ele diz assim, educa. E antes ele afirma, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Deus está em nós. Em nós. Porque dentro de você é o local mais privilegiado para Deus estar. Sabe por quê? Porque a sua consciência foi construída por Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso. Por isso Jesus dizia, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque ele é uma obra interna. A obra divina no coração dos homens. É um pomar. Essa semente precisa ser regada, adubada, e ela vai crescendo, ela vira uma muda, o caule cresce, vira uma árvore e depois começa a dar frutos. É uma obra interior, está dentro de nós. É por isso que Alta de Souza dirá no Parnaso de Lentum, no poema chamado Mensagem Fraterna: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Olha isso.
pede e fica um silêncio. Por quê? Porque o silêncio é a linguagem de Deus. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Porque o seu coração é o templo de Deus, a tua consciência é o templo de Deus, mas a tua consciência não é gaiola e Deus não é passarinho. No Velho Testamento, Deus é chamado de Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Porque santo não tem nada a ver com o que a gente aprendeu em 1700 anos. Kodesh em hebraico é separado, transcendente. Deus é o Espírito transcendente. A criação é uma coisa, Deus é outra. O Espírito transcendente, Kodesh, santo, separado. Santo é separado. Separado no sentido de nobre. Não é? E Jesus diz assim: o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Por isso que a voz de Deus é peregrina, pura e peregrina. Hoje ela fala por mim, espero. Daqui a pouco ela fala por você, porque ela percorre todos nós. Deus está em nós, mas não se confunde conosco. E André Luiz dirá dos Cristos, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos: inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Comunhão indescritível com Deus. Esse é o nosso destino. Então, você vai sair da internet 2G para a internet 1000G. A sua conexão vai ficar uma banda larga. Esse é o reino de Deus. Interior, profundo. É uma construção dentro. E é uma construção que abarca todos os elementos da sua consciência, todos os seus potenciais intelectuais, todos os seus potenciais emocionais, sentimentais, psíquicos, todos eles vão ser purificados e maximizados, vão ser aperfeiçoados. Isso é o reino de Deus. Não é uma obra extraordinária. Mas como é essa obra? Como é a construção dessa obra? Certa vez perguntaram para Rodin. Rodin foi o que esculpiu aquela obra-prima da estatuária, que é o Pensador, né? Que ele fica assim. E aí perguntaram para o Rodin: como que você conseguiu de um bloco de mármore fazer uma escultura dessa? Sabe o que o Rodin respondeu? Ele disse assim: não, a escultura já estava lá, eu só tirei os excessos. Então, o que é a obra do reino de Deus? Sabe o que é? Já está em você. A gente só tem que tirar uns excessos. Excesso de nervosismo, excesso de egoísmo, excesso de orgulho,
excesso de vaidade, arrogância, prepotência, preguiça, insensibilidade. Excesso, vai tirar o excesso. E na hora que esse excesso sair, a escultura se apresenta. Mas, repara, como que o escultor tira o excesso da pedra? Fazendo carinho? Pega um bloco de pedra e fica alisando assim, né? Quando que você vai ter escultura? Daqui 1 bilhão de anos, né? Então o que ele faz? Pega o cinzel. E aí o que ele faz? Tira um pedaço. Tira um pedaço. E corta daqui. E corta dali. Mas ele agride a rocha? Não, isso é um louco desesperado. Um escultor que chega na rocha e sai agredindo ela, não vai fazer nada. Não, ele sabe exatamente o que tirar e onde tirar. Então eu te pergunto, por que uma criança de 2 anos de idade morre de câncer? Por que uma mãe de família é assassinada por um assaltante com um filho no braço? Porque existe uma obra de escultura, e o cinzel é a dor. E o Criador vai esculpindo. Porque os anjos são diamantes indestrutíveis. Tem gente que acha que anjo é porcelana. Não pode encostar nele que ele quebra. Os anjos possuem uma resiliência, um poder de fé, de coragem, uma capacidade de realização que é sobre-humana. Sobre-humana. Então, os espíritos respondem para Kardec: é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Mas, Haroldo, o que é vicissitude? Você já teve cólica renal? Infecção intestinal. Rompimento do menisco. Se você teve, você sabe o que é vicissitude da vida corporal. Por quê? Porque anjo não tem menisco, não tem hérnia nem coluna. Não tem. Então todas essas experiências que nós passamos aqui, por mais dolorosas que elas sejam, elas são uma obra extraordinária que molda a joia que está encravada dentro de nós. O diamante bruto. Diz Emmanuel, a mente é o diamante bruto que se ergue da terra para os céus, sob a égide do Cristo. Então, o Cristo é o grande escultor, que é o instrumento que Deus utiliza, um grande pedagogo, um grande guia e modelo, que vai lapidando os diamantes brutos que vão se erguendo da terra para o céu. Essa é uma visão de vida, de evolução, de reino de Deus. Por quê? Porque o dia que esse diamante estiver lapidado, ele passa a refletir a grandeza de Deus. Por isso disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens.
para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Por que a Deus? Porque eu vou falar com todas as vovós e os vovôs aqui. Você é capaz de amar seu netinho, mas você é capaz de amar a humanidade inteira? Não. Você não tem amor suficiente para amar a humanidade inteira. O único que tem amor suficiente para amar o universo é Deus. É o amor de Deus que sustenta o nosso amor. É a bondade de Deus que sustenta a nossa bondade. É a esperança de Deus que sustenta a nossa esperança. É por isso que é reino de Deus no coração dos seres humanos. E quando o mancebo rico chega para Jesus e fala, bom mestre, ele fala, você está me chamando de bom por quê? Por que você está me chamando de bom? Só porque eu sou um Cristo, governo o planeta e amo a humanidade inteira? Bom é o Pai. Percebe? Então, sem a conexão com Deus, o nosso tanque esgota o combustível. Você tem força para agir no bem até um ponto, o ponto que acaba a sua gasolina. Ah, mas eu sou um carro elétrico, então até acabar a bateria. Se você não tiver uma fonte sustentando, você não vai adiante. Por isso que é o reino de Deus. Então, quando essa obra é construída dentro de nós, estabelece-se a mais profunda de todas as conexões e o mais primordial de todos os relacionamentos, a nossa relação com o Criador. O dia que essa relação estiver estabelecida, concretizada, todas as outras relações vão se abastecer e se inspirar nessa relação primordial. Por isso é o reino de Deus. A obra espírita, a obra do Espiritismo é obra universal. A educação espírita não tem compromisso com imperfeições dos encarnados. Não tem compromisso com ideologias, com políticas, com partidos, com crenças, com ideias de encarnados. Porque ela é uma obra universal para a eternidade, para a transcendência. Então, está no teu querer, que seja agora, ou daqui a alguns milênios. Mas eu te digo uma coisa, se você abrir o seu coração, e se você se permitir enxergar esse projeto, você vai querer muito ter começado hoje. Rio Grande do Sul, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus.